Bem, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quinta-feira, esse papel aqui está me atrapalhando todo dia. Terça-feira, perdão, é dia 28 de abril de 2020. Neste programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui o Procurador-Geral da Prefeitura de Campos, o Dr. José Paes Neto, que vem para falar, entre outras coisas, sobre o isolamento social, a flexibilização do comércio, que é uma cobrança muito grande, né, dos comerciantes, dos comerciários, da sociedade, enfim, há uma pressão muito forte. Ontem houve uma reunião na Prefeitura, vamos saber como é que foi o desfecho dessa reunião também. O decreto de calamidade pública, né, feito pela Prefeitura de Campos também, e a polêmica sobre o kit alimentação. A própria Folha da Manhã, através aí do jornalista Arnaldo Neto, fez um trabalho, né, de campo, pesquisando preços e chegou ao valor bem diferente, né, do que a Prefeitura pagou pelo kit, o que gerou naturalmente uma polêmica e críticas aí, né, nas redes sociais, e é bom a gente poder esclarecer e poder ouvir hoje a parte jurídica da Prefeitura também sobre essa questão. Basicamente, chega a ser a diferença aí entre o pesquisado pela Folha da Manhã, em torno de R$ 42 reais, um kit desse, e a Prefeitura teria pago mais de 60. Nós já conversamos com a secretária de Educação, ela explicou, falou os motivos, mas hoje a gente quer ouvir mais e saber do José Paes Neto sobre essa questão, essa polêmica. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Procurador-Geral da República, José Paes Neto. A gente está aguardando aqui o contato. A gente está aguardando aqui o contato com o Aloysio Abreu Barbosa. A qualquer momento, estabelecendo aqui o contato com ele, ele participa conosco. Enquanto isso, a gente vai levando aqui. Meu caro Dr. José Paes Neto, bom dia. Seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Bom dia quem está assistindo a gente pelo Facebook. Bom dia, Aloysio, né? Acabou de ingressar aqui conosco. É um prazer estar de novo aqui com vocês para poder debater os assuntos aqui de interesse da cidade, do município, enfim, os assuntos, né, pertinentes também à Prefeitura de Campos. Façamos então, né, o procedimento, trazer o bom dia do Aloysio, né, que chega aí conosco para conduzir também esse programa e essa pauta hoje com o senhor, doutor José. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Zé Paes. Bom dia, sobretudo você, né, ouvinte e pelo streaming, telespectador da Folha FM. E desculpe pelo atraso, são 7h27 agora. Deu uma rateada no meu esquema de acordar aqui. E eu falhou. De vez em quando falha. Mas vocês falaram sobre o que já? Só para eu Começamos agora. Terminamos o primeiro bloco aqui com os destaques aí do portal Folha 1, só os comentários aí pertinentes a essa questão da pandemia mesmo, e eu tinha acabado de trazer o bom dia, né? Ainda não havia formulado nenhuma pergunta ao José Paes Neto. Então, vamos começar pela pauta prefixada. Isolamento social e flexibilização do comércio. Eu não sei, Zé, eu não cobri a pauta, mas eu só li a matéria. Você teve na reunião ontem na CDL? Então, a reunião foi lá no auditório da Prefeitura, mas eu estive presente, sim, em boa parte dela. Foi no auditório da Prefeitura? Foi no auditório da Prefeitura. Mudou? Seria na CDL, né? Ou não? Luiz, assim, da nossa parte, né, pelo menos do que eu tinha conhecimento, era que seria mesmo lá
no auditório da prefeitura. O prefeito não havia passado nada para a gente no sentido de ser na CDL, não. Enfim, eu li a matéria, quer dizer, os comerciantes pediram flexibilização e tal, e o governo manteve isolamento, não houve consenso. Logicamente que nesse caso a decisão não só no Brasil, como no mundo todo, a decisão do governo, né? O ressurgimento do poder governamental, seja o Estado Nacional, seja a unidade federativa aí, como Estado, município, é uma das características da Covid, né? E fala um pouco da reunião de ontem, fala o que os comerciantes pediram, porque a prefeitura manteve a posição dela. Bom dia. Luiz, bom dia. Assim, conciliar, né, a questão da saúde pública nesse momento com a questão do comércio, das atividades econômicas em geral, evidentemente vem sendo um grande desafio, né, realmente complicado você conseguir fazer essa sintonia fina, né, entre a garantia, né, do direito da coletividade no que diz respeito à saúde pública nesse momento da Covid, né, com, né, as pretensões que são legítimas de boa parte aí do comércio, da indústria. A gente compreende a situação dessas pessoas, enfim, né, que acaba sendo externado pelas entidades representativas, aqui em caso pela SIC, CDL, Carjopa, né, Firjan, enfim, diversas entidades. Vem sendo um desafio lidar com essa situação, mas no momento o que o prefeito colocou às instituições ontem foi, primeiro, a necessidade da gente aguardar um posicionamento do governo do Estado, salvo engano, o decreto do governo do Estado, né, também, né, vale até o dia 30 agora de abril, né, o governador ainda não editou um novo decreto formalizando as regras, né, a partir do dia 30, mas já externou aí pela imprensa, pelas redes sociais, que provavelmente manterá essas medidas, né, sobretudo pelo fato dos hospitais de campanha ainda não estarem, né, entregues na sua totalidade. Só houve, salvo engano, a entrega de um hospital de campanha, que nem é do governo do Estado, um hospital de campanha que foi construído, né, por entidades privadas, salvo engano, pela Rede D'Or, né, e um conjunto de empresas lá na capital, lá no Leblon. Né, então, o que o prefeito externou às entidades ontem foi, primeiro, essa necessidade de aguardar o posicionamento do Estado, provavelmente manterá, né, as regras, né, de isolamento, de distanciamento, ou manterá, né, a proibição do funcionamento de várias, né, das atividades produtivas, e que, de certa forma, nós concordamos com o argumento, né, isso o prefeito externou ontem às entidades, né, o hospital de campanha. Desculpa. Né, o hospital de campanha que está sendo construído aqui no município, infelizmente, ainda também não foi entregue. Né, havia uma previsão de entrega para agora, para o final do mês, né, mas, infelizmente, não de forma oficial, nós não recebemos nenhum comunicado oficial, mas tomamos conhecimento que provavelmente essa abertura só se dará na segunda quinzena. Né, não, vai ser no final do mês, até porque está havendo problema. Eu fiz essa pauta, eu falei com o deputado estadual Rodrigo Bacelar, que falou com o próprio Edmar Santos. Acho que, se eu não me engano, eu vou até ver aqui que eu fiz a matéria, se eu não me engano, vai ser entregue ao hospital a obra física, mas vai ser inaugurado de fato, mesmo no final do mês. Está havendo um problema com o respirador, que, aliás, é um problema de fato mundial, né? Então, para a última dezena do mês agora de maio, né? Então essa é uma preocupação que nós temos. A dificuldade de respiradores é uma dificuldade, né, como você colocou aí, nacional, até mundial. Pelo que nós ficamos sabendo também, pela secretária de saúde, né, e pela doutora Andréia, há uma dificuldade também com profissionais,
né, para montar as escalas de trabalho lá do hospital de campanha, e sem a entrega do hospital de campanha, de certa forma, a região como um todo fica um pouco vulnerável. Ontem o prefeito citou, né, como está se dando o funcionamento do CCC, né, do nosso Centro de Combate ao Coronavírus, está completando agora um mês já de funcionamento. Dos 19 leitos de UTI, né, que já existem na unidade, ontem, né, até o horário da reunião, a gente não sabe como está agora, né, já havia 10 leitos ocupados, ou seja, mais de 50% dos leitos já estavam ocupados. Então, no eventual liberação do comércio, né, para o retorno às atividades, caso haja, né, um crescimento da curva de novos casos, e não precisa ser um crescimento muito grande, mas caso haja um crescimento, né, a tendência é que num espaço relativamente curto a gente possa ter o CCC completamente ocupado, né, com os leitos de UTI. Né. Felizmente os leitos clínicos ainda não estão, né, ocupados de maneira considerável, então a gente tem essa retaguarda, mas os leitos de UTI já estão, né, com mais de 50% de lotação, e a Secretaria Municipal de Saúde vem monitorando também os hospitais privados, né, e o cenário não é diferente, talvez até um pouco mais preocupante. Né, os hospitais privados também já estão, né, atendendo um número bastante considerável de pessoas, um número até maior do que a prefeitura. Essa doença tem uma característica inicial muito específica, né, que acabou trazendo casos importados de pessoas que viajavam, né, de pessoas que tinham contato, né, que faziam viagens ao exterior. Depois vem contaminando também muitos profissionais de saúde, e vários desses profissionais de saúde também têm, né, plano de saúde. Então, a situação da rede privada inspira até mais cuidados no momento do que a própria rede pública, no que diz respeito à lotação dos leitos. Então, retomar o comércio nesse momento, né, da forma como pretendiam as instituições, já a partir do dia 4, ainda que com, né, diversas medidas preventivas, né, na área de higiene, na área de lotação dos estabelecimentos, né, segundo as autoridades de saúde aqui do município, né, parecia um pouco preocupante. Então, por isso, essa manifestação do prefeito na reunião de ontem, no sentido de aguardar primeiro um posicionamento do Estado, né, sobre a prorrogação ou não das medidas, né, de isolamento social, e 2, aguardar também pelo menos um posicionamento mais claro, mais concreto no que diz respeito à abertura do hospital de campanha. Eu peguei aqui a matéria, eu fiz 5 de maio, previsão de entrega de obra física, e 2 semanas depois, quer dizer, mais 15 dias, então estamos falando aí do dia 19, 20 de maio, o prazo de entrega, né, segundo aí o deputado estadual Rodrigo Bacelar apurou junto com o secretário Gilmar Santos. Quer dizer, até lá estamos por conta própria e risco, né? Agora, as previsões, quer dizer, tem subido, se tem cenas em Manaus, no Amazonas, em Pernambuco, muito preocupantes. Eu vi não sei se você teve oportunidade de ver, que a natureza é inexorável e tem aspectos às vezes assustadores, né? Em Quito, uma superpopulação de urubu, dado o número de mortos. Você chegou a ver isso, né, em Quito, no Equador? Não, essa situação específica, confesso que não vi, né, mas a gente vem acompanhando, né, a situação aí de alguns países. Aqui, como o Cláudio colocou no começo do programa, né, que
Até pouco tempo a gente via essas cenas fora do país, né? Mas agora começou a presenciar isso no próprio Brasil, que a situação que a gente está vendo em Manaus, lá, de corpos, né, de corpos empilhados, de dificuldade até com caixões. Sabe? Eu vi alguma matéria ontem no sentido de que, né, eles estavam pedindo autorização para que um voo, as funerárias estavam pedindo autorização para que um voo pudesse pousar lá em Manaus, com um novo carregamento de caixões, porque caso contrário não haverá, a partir da semana que vem, já caixões suficientes, eles terão que enterrar as pessoas apenas em sacos pretos. Enfim, é uma situação, né, que felizmente ainda não acontece aqui com a gente, em parte pelo fluxo mesmo, né, epidemiológico, em boa parte também pelas medidas que foram adotadas aqui no estado do Rio e também aqui no nosso município, né, de controle, né, da circulação das pessoas, dos estabelecimentos. Mas é uma curva, e ontem a doutora Andréa Moreira teve a oportunidade de destacar essa curva para as entidades, né, que estavam presentes na reunião. A curva vem se acentuando de forma considerável aqui no município, sobretudo, né, ao longo dessa última semana, desses últimos 7 dias. A gente sabe que existe uma possibilidade, né, bastante concreta de subnotificação de casos, né, não só aqui em Campos, como no Brasil como um todo. Então, muitas pessoas podem estar achando, mas o Campos tem 61 casos confirmados, são poucos casos perto do tamanho da população. Só que há claramente, né, uma subnotificação desses casos no Brasil como um todo. Há muitas pessoas, né, que estão fazendo esses testes rápidos que acabam nem sempre entrando nas estatísticas oficiais. Por isso até num recente decreto, né, que nós publicamos, nós passamos a exigir dos hospitais, né, que eles apresentem para a gente, né, toda a relação de eventuais pacientes contaminados ou suspeitos. Isso já vinha sendo feito, né, de forma informal, né, através do contato da própria doutora André com essas unidades, mas agora passou a estar previsto no decreto. Enfim, então a gente tem uma sensação de que os casos são, né, consideravelmente maiores do que dos que já estão consolidados na estatística oficial. E infelizmente, assim, é difícil fazer essa ponderação entre atividade econômica, né, as questões de saúde, mas o prefeito vem colocando isso de forma muito clara nas suas manifestações, no sentido de, no momento, a gente preservar o máximo possível a vida das pessoas. Né? A gente sabe dos problemas, né, que a interrupção das atividades econômicas trazem, né, mas no momento a prioridade é absoluta, né, com a preservação das vidas das pessoas do nosso município. Não, sem sombra de dúvida, isso não deve arrefecer antes de junho, julho, quer dizer, essa coisa da Covid é meio tipo, tem que esperar para ver, né? Você tem que fazer projeções com base em correr outros lugares, com base em projeção aritmética, mas o caso da subnotificação de fato, ele porque é um fato, não há teste para todo mundo, né? Isso não ocorre só em Campos, isso ocorre no Brasil todo, né? Você não... tamanho do país, tamanho geográfico, tamanho da população, característica geográfica, física mesmo, e também falta de organização e falta mesmo de recurso, e também pela trajetória da doença. Ela vem na China, ela vai de leste para oeste, né, no globo terrestre, né? Bem, acredito que a Terra é redonda, né, que existe uma chata, mas enfim. Ela vem da China, vai para a Ásia, Oriente Médio, Estados Unidos, e por uma questão geográfica, ela tem vindo aqui por último, aqui na América do Sul, mas tem vindo com força, né? Agora,
e para os países da América do Sul em geral, tinha algumas exceções, talvez como Chile, como Uruguai, compartilham das mesmas características de desorganização, enfim, do Estado que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente. E estava vendo até o Demetrio Magnoli estender muito isso ontem na Globo News, que o que revela sobre a notificação são os casos de síndrome gripal e, sobretudo, de síndrome respiratória aguda grave. Quando você analisa esses números com a média do ano passado, por exemplo, sem a Covid, está na cara que só pode ser Covid, né? E é sobrenotificado, né? Acho que muito dificilmente a gente vai ter esses números, não só em Campos, não é uma coisa de Campos. É uma coisa do Brasil, talvez da América Latina. Com exceções, como eu falei, como Chile, como Uruguai, enfim, mas pequenas exceções. Então, a expectativa de vocês é o quê? Eu não falo em relação ao comércio, mas em relação à pandemia. Que isso vai se arrefecer quando? Julho, talvez? Aloysio, com relação, só para fechar a questão do comércio, só para destacar que ontem, né, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Felipe Quintanilha, deixou claro lá as entidades, e inclusive, a salvo engano, vai ter uma reunião com essas entidades hoje ainda, para poder tratar do assunto, que há um planejamento. Isso, né, que há um planejamento da prefeitura com etapas, né, o que a secretaria pensa, né, em conjunto lá com a Secretaria de Saúde, por óbvio, que essa volta seja gradativa, em etapas, né, com determinadas atividades voltando num primeiro momento e outras voltando, né, lá para uma quarta ou quinta etapa, a depender de como vai caminhar a curva de novos casos, né, mas que né, o início desse planejamento, né, da implementação do que está nesse planejamento, depende, dentre outras coisas, dessas definições do Estado com relação à manutenção ou não das medidas e com relação ao hospital de campanha, para poder aí esse planejamento conseguir ser efetivamente executado. Né? No que diz respeito à curva de casos, né, o que a doutora Andréia vem colocando, né, quase que diariamente ao prefeito, é que nós ainda estamos cerca de uma semana, 10 dias, pelo menos, atrás de outros municípios aqui do estado, né, da capital, de Niterói. Essa curva, esse crescimento aqui no município acontece, né, sempre depois mesmo do que acontece na capital, na região metropolitana. Então, é um parâmetro interessante para a gente, e ela acompanha a curva, né, sobretudo na capital e região metropolitana, para poder, de certa forma, compreender o que pode vir a acontecer aqui, e o que ela coloca é que, efetivamente, nós não chegamos ainda perto do nosso pico. Talvez as medidas, né, de isolamento social que foram adotadas aqui no município postergaram esse processo. Ela esperava que agora, no final de abril, a gente estivesse já numa curva talvez mais acentuada do que a gente está agora. Né? E as medidas de isolamento, felizmente, fizeram essa curva, que já está, né, se acentuando, não acentuaram de maneira tão gravosa como vem acontecendo em outros lugares. Mas há uma expectativa que agora, ao longo do mês de maio, né, essa curva vai continuar se acentuando de forma significativa. E foi o que você disse, assim, depende muito, é um acompanhamento quase que diário, né? Quase que diário, não, é um acompanhamento diário. É diário. Né, e de difícil, né, previsibilidade, vamos dizer assim, demanda uma série de fatores, é algo que é novo, né, não só para nós aqui em Campos, mas no Brasil inteiro. Como o mundo ainda está aprendendo a lidar com essa questão, depende muito das características regionais, né, não necessariamente o que aconteceu na China, aconteceu na Itália, o que aconteceu na Itália, na Espanha, vai acontecer conosco aqui. Mas uma coisa nos parece certa, é que o afrouxamento
né, sem nenhum tipo de prevenção, né, sem nenhum tipo de controle das medidas de isolamento, pode ser catastrófico. E o Cláudio estava colocando aqui antes de você, né, entrar aqui no Skype, né, da preocupação dele com conversa com alguns amigos, dizendo: mas isso é história, isso não existe, os hospitais estão vazios, né, os casos são poucos. Né, quem está vivendo essa realidade do front, né, os profissionais de saúde estão lá no front de batalha, e nós que atuamos, né, nas atividades de apoio, de suporte, e que podemos acompanhar ali, ainda que não na lida diária do hospital, mas que lidamos ali no dia a dia com as informações, né, e com as dificuldades logísticas e administrativas que acontecem. Quem está acompanhando isso de perto sabe, né, muito bem do que já está acontecendo, das dificuldades e do que pode efetivamente acontecer. Então, né, infelizmente, a gente convive aí com uma parte, né, até considerável da população, muito até em razão do que é colocado, infelizmente, pelo presidente, pelo governo federal, da inexistência da pandemia, do fato de que a pandemia, né, não é tão grave assim. Uma gripezinha, um resfriadinho. Né, uma gripezinha, um resfriadinho. Mas a gente, ouvindo os relatos dos profissionais que estão atuando no CCC, né, e outros relatos até pela imprensa, enfim, a gente vê a dificuldade da situação. Ontem o Dr. Vitor Carneiro estava presente também nessa reunião, e ele colocou lá de forma muito clara para as entidades, um paciente, né, com Covid que passa a depender, por exemplo, de ventilação mecânica, ele fica de 2 a 3 semanas, pelo menos, internado num leito de UTI. 21 dias, né? 21 dias. Fica cerca de 21 dias no leito de UTI, é a média do que eles estão identificando lá. Dos casos graves, né? Dos casos graves. Né? Você imagina se essa curva se acentua e a gente passa a ter mais casos graves, né? A dificuldade que pode passar a acontecer. A doutora, né, Andréa colocou, né, que a estimativa dela de casos graves, pelo menos com os dados que a gente tem atualmente, estatísticos, né, a realidade está sendo muito maior de casos graves do que a expectativa. Talvez até pelas questões de subnotificação, né, a gente sabe que tem muitos casos, né, de Covid que não estão sendo notificados. Normalmente os casos, né, em que as pessoas não apresentam uma situação mais grave conseguem ficar em casa, fazendo isolamento social em casa, né, mas o número de casos graves está em cerca de 20%. Né, e ela tinha uma expectativa de que esses números fossem gerar em torno de 5%. A média mundial são 5%. Né? Mas aí, como você disse, os 20% são frutos, obviamente, da subnotificação. E se você me permite, por exemplo, tá, inclusive na matéria da Folha de hoje, né, a questão que eu falei que o período da prefeitura vai de 25 de abril até a data quer dizer, hoje é dia 28. Estou falando não os casos de Covid, mas vendo aqui o período de amostragem, 25 de abril, vai até o dia 25. Campos teve 329 casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Quer dizer, e só 55 confirmados por Covid. Então, basta pegar o número de casos de síndrome gripal e síndrome respiratória grave que teve no ano passado, fazer a subtração que você vai ter, provavelmente, o número de casos reais de Covid-19 em Campos, né? Então, daí essa diferença que a doutora Andréa Moreira se referiu, de 5% para 20%. A diferença está aí, né? O pulo do gato está aí. Ela também entende dessa forma, né, que
parte, né, importante dessa diferença advém da questão da subnotificação, que é efetivamente um problema aí que a gente vem, né, tendo nacionalmente. Né, a gente está finalizando lá uns últimos ajustes no laboratório do município lá no HGG, até numa parceria, salvo engano, com a UENF, para poder trazer um laboratório regional para cá, para adiantar, por exemplo, a realização dos exames. Isso vai dar uma agilidade na confirmação de casos. Né? Hoje esses casos são avaliados apenas lá pelo LACEN, na capital, no laboratório referência do estado. Então, acredito que em breve a gente já vai ter também isso posto aqui no município. Salvo engano, acho que foi ontem ou seria hoje, né, alguns servidores nossos estavam indo ao LACEN para poder fazer um treinamento específico para a realização desses exames lá no LACEN. Enfim, está trabalhando, né, o prefeito está trabalhando para montar essa estrutura aqui e facilitar também essa notificação dos novos casos. Estamos chegando ao acesso 55, nesse primeiro bloco, a gente está programado para falar também da dificuldade de isolamento. E o Reginaldo Machado, leitor, ele faz um comentário aqui no streaming que é perfeito para externar isso. Vou ler para você, ok? A realidade está aí, parece que muitos não querem enxergar, e como sempre joga a culpa nos outros. O centro de campus está um caos. Não tem nem como debater quando muitos levam só para a esfera política. Da preguiça, mas felizmente tem gente que acredita que a Terra é plana e que vacina dá autismo. Nem Noé teve tanto trabalho para colocar os animais na arca, quanto agora temos em manter muita gente em casa. A analogia não é muito... É uma analogia estilo... Quase o meu estilo, né? O estilo Marcelo Lessa, mas enfim... É reflexo da realidade, né? A gente vem tendo problemas lá no centro, né? Não é segredo para ninguém, está vendo o que está acontecendo lá. Vem sendo um desafio grande para, né, as nossas autoridades da área, né, de segurança pública, de postura. Né? A gente tem equipes diariamente lá no centro da cidade. A gente sabe que o motivo principal, né, da aglomeração se dá por conta das atividades dos bancos, né, sobretudo para recebimento aí desses benefícios. A gente vem mantendo... Ontem foi a fila do R$600, né, do governo federal. A gente vem mantendo diversas reuniões com esses bancos, sobretudo com a Caixa Econômica Federal. Uma delas eu pude participar, né, e a superintendente da Caixa, né, a Ana Paula, estava presente, assim como diversos outros, né, funcionários do banco. Né, vem sendo um desafio para eles também conseguir organizar essas filas. Eles estão com uma redução do número de funcionários, né, uma parte dos funcionários fazem parte do grupo de risco, então estão, né, afastados. As agências estão trabalhando, né, com um número reduzido de funcionários e também até por determinações do próprio município. Então, né, com uma limitação física também dentro das unidades. E dentro desse cenário aí, desses milhares de pessoas que precisam receber esse benefício do governo federal, realmente é difícil organizar. A agência ali do centro, do Calçadão, até criou ali uma logística, tentou organizar uma fila, colocou toldos. Outras agências fizeram a mesma coisa. A agência do Bradesco, por exemplo, ali da Pilinca, fez algo parecido, né? Mas o volume de pessoas é um volume muito grande. E ninguém vai conseguir organizar esse problema se a gente não tiver a efetiva consciência das pessoas com relação a esse problema. Né? Você pode dispor ali de inúmeras pessoas para organizar, e a gente conversou com os bancos no sentido deles terem a obrigação também de disponibilizar pessoal para organizar essas filas. Aí o doutor Marcelo Lessa, inclusive, participou dessas reuniões, dessas tratativas, vem atuando incansavelmente nessa questão também.
Mas se as pessoas não tiverem a consciência da necessidade do isolamento, da necessidade de efetivamente só sair de casa quando for, né, efetivamente necessário, né, e as próprias pessoas que têm a necessidade de sair não conseguirem compreender a necessidade, por exemplo, de uma fila, de estarem numa fila de banco, mantendo o mínimo de isolamento, ou mantendo o mínimo de contato com as pessoas, a gente dificilmente vai conseguir organizar, né? São milhares e milhares de pessoas, a gente compreende a angústia dessas pessoas, né? Talvez para quem esteja em casa, né, com algum tipo de recurso garantido, ou porque tinha alguma reserva, ou porque continua recebendo seus vencimentos, é servidor público, enfim, ou tem alguma outra atividade que consegue manter, né, o recebimento de valores, né, mas talvez para quem esteja nesse isolamento com essa condição seja um pouco difícil compreender, mas a gente entende a angústia das pessoas que estão ali na fila precisando desse recurso para poder comprar ali o alimento de amanhã, né? Por isso eu acho até a necessidade também do governo federal conseguir agilizar esses processos de pagamento. A gente sabe que é difícil, né? Quem vive a dinâmica administrativa conhece as dificuldades que existem para em menos de um mês se conseguir montar uma logística dessa aí para pagamento de milhões de pessoas, né? Mas é realmente necessário conseguir dar uma agilidade maior, né, ao pagamento, né, e criar algum tipo de procedimento diferente. É um desafio também, a gente sabe que muitas pessoas, né, nunca tiveram conta em banco, né, não tem esse hábito, né, de se valer da rede bancária. A gente está se deparando aí com a quantidade de pessoas que nem CPF tem, ou estavam com CPF irregular, né? Enfim, é uma dificuldade para todo mundo nesse momento. Mas o centro de Campos, de certa forma, vem representando, né, por um lado, o drama de algumas pessoas e, por outro lado, né, a completa falta de sensibilidade de outros que continuam, né, frequentando o espaço como se nada tivesse acontecendo. Você falou em relação a que o Quintanilha, que teria levado esse debate com os comerciantes, Felipe Quintanilha, esse plano gradual de abertura do comércio, você pode pelo menos pincelar ele para a gente em rápidos moldes aqui? Luiz, eu confesso que eu ainda não conheço o plano tão a fundo, né? O Quintanilha está desenvolvendo isso com as equipes lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Mas ele é dividido, né, pelo que eu já pude absorver, né, com o próprio Felipe, em algumas etapas, só não me engano, 5 etapas, né? As últimas atividades que voltariam, por óbvio, seriam as atividades que contemplam uma aglomeração de pessoas, eventos, né, shows, cinemas, teatros, enfim, seriam as atividades que voltariam por último. As escolas também estariam. Botequim eu não me recordo, confesso, né, mas certamente não estão ali na primeira etapa, né, certamente não estão na primeira etapa. Eu sei, né, da demanda social que isso vem causando, mas uma brincadeira à parte, acho que não está na primeira etapa, mas ainda assim bares e restaurantes voltariam com uma série de restrições, de limitação, ocupação, enfim, teria uma série de condicionantes, né? O que voltaria no primeiro momento, assim, na primeira etapa, seriam as atividades de varejo aí, né? O comércio, né, em geral. Enfim, mas são várias etapas, com todas elas, né, com algum tipo de restrição inicial, com uma série de atividades, né, que vão ter que ser trabalhadas pelos empresários, pelos comerciantes, de medidas, né, de higiene, de controle de entrada e saída. O SECAM ontem, né, que é uma entidade que representa e que congrega, né, as entidades representativas do município, também apresentou uma sugestão, um plano, né, salvo engano, em 4 etapas,
né, com 30 dias de distanciamento entre elas. Foi apresentado, eu acho que tem algumas sugestões ali que são... 30 dias de distância, desculpa, 30 dias entre a primeira etapa e a última etapa. A última, tá. Né, eu acho que são medidas interessantes ali, sugestões interessantes, que certamente vão ser levadas em consideração, e o prefeito já determinou ontem, né, na reunião, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que mantém esse contato mais estreito com as entidades para poder montar esse plano, né, que, repito, vai depender, né, efetivamente de algumas posições do governo do Estado. E também da própria evolução da doença, né? Mas, enfim, você está muito com a Andréia e tal, você acha que... vou mudar, porque aí você talvez seja pressionado por falar por causa do comércio, mas a previsão de que a gente estabilize o... porque também é bom explicar que as pessoas às vezes têm tudo errado, né? E estava falando inicialmente que o pico seria no dia 20, e aí veio o isolamento e o pico ficou um pouco para depois, mas quando o isolamento é exitoso, a consequência dele é justamente mesmo achatar o pico. Se você achata o pico, ele demora mais a vir, mas também demora mais a passar, por óbvio, né? Você espalha ele. O objetivo é esse mesmo. Mas vocês trabalham com perspectiva real de declínio dessa curva antes de julho? Luiz, assim, realmente você colocou, está correto, né? O objetivo do isolamento é justamente esse, conseguir, né, postergar a curva, achatar a curva, e que foi exitoso, né, vem se demonstrando exitoso aqui no município, esse planejamento, mas, muito embora seja exitoso, se a gente for pegar a curva, né, desde mais ou menos do último dia 20, essa curva ela já tem um viés muito mais acentuado do que vinha tendo. A gente passou a ter alguns dias aí, 6, 7, 8 casos. Eu acho que o dia que teve mais casos, acho que foram 8, não me recordo. Assim, mas a curva aumentou a partir do dia, né, mais ou menos do dia 20 para cá. Eu acho que o mês de maio, né, e aí, assim, não estou dando nenhuma posição oficial, é muito mais do que eu venho ouvido, né, nas reuniões, nas conversas que a gente tem com a doutora Andréia, que tem muita mais condição de colocar isso. Né, mas eu acho que o mês de maio vai ser um mês, né, provavelmente crítico, porque a curva vai se acentuar, né, e provavelmente isso colapsar o sistema de saúde, né, e aí a coisa é bem mais grave. Aí ocorre o condição sanitária na Espanha. Né, porque assim, dentro do nosso planejamento a gente ainda tem essas vagas de lei de CTI, né, lá no CCC, as unidades particulares ainda têm alguma possibilidade, né, de acomodar mais pacientes, dentro do plano de contingenciamento a gente pode se valer de leitos de outros hospitais, de hospitais filantrópicos, que hoje de certa forma já estão reservados para a internação, né, das outras questões que acontecem, dos outros problemas de saúde que acontecem, né, na população, e nós sabemos que são muitos, né, mas nós podemos nos valer também desses leitos. A gente depende muito do hospital de campanha, até porque a gente sabe, isso foi colocado ontem, pelo prefeito e as entidades, pelo prefeito Rafael Diniz e as entidades, nós somos uma referência regional. Né? Então é um fato que em algum momento, por mais que alguns municípios da região venham adotando medidas para, né, aumentar a sua capacidade de saúde, mas é fato que em algum momento os municípios da região vão começar a demandar também o município de Campos. E a regulação dos leitos, né, é uma regulação de leitos feita pelo Estado. O Estado tem essa atribuição e ele pode a qualquer momento, por exemplo, requisitar os leitos do CCC para fazer internação de pacientes de outras regiões.
né? Então a gente tem essa preocupação ao longo do mês de maio, né, do aumento da nossa própria, né, necessidade, né, dos nossos próprios munícipes, mas também né, de cidadãos de outros municípios. Né, alguns municípios. Campos Itaperuna aqui na região tem essa característica, né? Campos em relação ao Norte Fluminense e Itaperuna em relação ao Noroeste. São polos regionais, né? São polos regionais, e por mais que, né, alguns municípios venham adotando medidas, né, São João da Barra vem expandindo lá a sua capacidade, Samã também, enfim. Mas em algum momento esses municípios, os demais municípios vão demandar campos também. Sim, por isso... No Noroeste teve também ampliação de vaga de UTI em Bom Jesus, Tabapuana, foi inaugurada semana passada, mas enfim... Todos eles. Por isso a importância da gente aguardar né, alguns posicionamentos do governo do Estado, né, para poder até definir o nosso planejamento com relação ao comércio e etc. O Noroeste, por exemplo, não tem hospital de campanha projetado, né? Não tem hospital de campanha projetado. A região Noroeste do Fluminense. Né? Não tem. Vai demandar os leitos de Itaperuna e esses leitos de Bom Jesus aí que foram criados. Cláudio, tem várias intervenções aqui, mas são 8h10. Você quer fazer um intervalo agora? Pode ser ou você quer fazer depois? Não, melhor agora. E a gente faz um outro às 8h30, que aí fecha os 3 blocos. Né? A gente faz um rápido intervalo então. São 8h11. Em Campos, você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, e o nosso convidado é o procurador-geral do município de Campos, José Paes Neto. Só para corroborar, para ilustrar aí, ou para, infelizmente, aumentar essa notícia aí, né, alarmante que a gente falou mais cedo aqui, que a coisa não é só lá na Itália ou na Espanha, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no Amazonas, mas mais próximo da gente ainda já tem imagens fortes também e assim preocupantes. Pelo menos 3 hospitais públicos do Rio começaram a contratar essa semana containers, esses containers refrigerados, justamente para que frigorífico, isso aí, para que ele sirva como depósito, parte aí do necrotério, parte lá dessa coisa. E o que está sendo utilizado pelo mundo afora, né? Tem uma notícia também em Nova York, tem uma rua que já se espalha, assim, uma fila de carretas também com frigoríficos armazenando corpos, com média de 80 corpos cada um. É possível que a pessoa não entenda que isso seja verdade, pode até não acreditar na imprensa, mas tem vários depoimentos de pessoas, de familiares que perderam os seus parentes, assim, né? Aqui em Campos mesmo, a gente sabe disso, o Aloysio replicou aí a conversa que ele teve lá com a esposa do Hudson, né? Que foi também muito chocante, próximo a gente aqui. Os exemplos estão aí, aquilo que a gente falou, só não vê quem não quer. São 8h13 agora. Vamos ao intervalo. Sim. Só se me permite antes do intervalo. Claro. O Equador talvez seja o caso mais grave da América do Sul. Tem também como. Esse negócio dos urubus foi um negócio que eu fiquei apavorado. Meu Deus. Porque tem imagem mesmo disso. Né? A população de urubu na cidade ela quintuplicou. O animal, né, quer dizer, é um animal carniceiro, né, que ele tem, a natureza, né? É como aquela coisa de tsunami, que os animais saem antes de vir a tsunami, né? O animal tem mais antenado, esse tipo de coisa. Mas você falou de não ter capacidade de armazenar corpos. Tem muita gente no Equador hoje procurando e não sabe onde está o corpo do avô do pai. Porque a demanda de você morre em terra é tão grande que não dá tempo de você registrar. Tem gente que, além de ter perdido doente, não sabe sequer onde está enterrado.
Né? Estou falando aqui Equador, que é do lado aqui, não estou falando de Espanha e de Itália, não. Né? Manaus, que Zé Pai citou, é tanta gente morrendo que ontem tinha a cena da própria família enterrando a pessoa porque não tinha funcionário para enterrar. Sério. Com as mãos. É um negócio de filme mesmo, de ficção científica, né? Ou de terror. Distopia. De terror, é verdade. Bom, são 8h14 então, Aloysio. A gente faz um rápido intervalo e na volta a sequência aí da conversa com o Procurador-Geral do município, José Paes Neto. Essa questão do isolamento, da flexibilização do comércio foram abordados aqui no primeiro bloco, decreto de calamidade pública, né, pela Prefeitura, e ainda hoje a polêmica sobre o kit alimentação adquirido aí pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura, distribuído aí pela rede de educação. Em instantes, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Estaremos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Continue aí conosco. O coordenador